Continuando com o assunto sobre a doença renal crônica da disciplina de Patologia da Nutrição, agora nós vamos abordar sobre os aspectos nutricionais relacionados a ela. Meu nome é Marcela, eu sou nutricionista. Então, quais são os tipos de terapia renal substitutiva? Pode ser a hemodiálise, que é feita num hospital, a diálise peritoneal, que o paciente pode realizar em casa, e o transplante renal. Então, agora vamos relembrar alguns aspectos da hemodiálise. Ela é um processo intermitente no qual o paciente realiza suas sessões num ambiente hospitalar, normalmente 3 vezes por semana, por aproximadamente 4 horas. Os principais mecanismos de transporte que ocorrem na hemodiálise são a difusão, que é um mecanismo seguindo o gradiente de concentração e é o principal mecanismo de depuração da hemodiálise. A ultrafiltração, que é a remoção de líquidos por gradiente de pressão hidrostática, e aí quando está ocorrendo essa ultrafiltração, ocorre um transporte de solutos acompanhando o fluxo de líquidos, e isso é chamado de convecção. Na hemodiálise podem ocorrer perdas de nutrientes também. Por essa membrana ser semipermeável, ela, além de eliminar as toxinas, ela também elimina alguns nutrientes, principalmente as proteínas. Então, cerca de 2 a 3 gramas de proteína por sessão e cerca de 4 a 8 miligramas de aminoácidos por sessão, podendo chegar a 10 a 12 gramas no total. Além disso, a diminuição das concentrações dessas proteínas plasmáticas pode induzir também a proteólise muscular. Isso nós vamos ver lá na frente na aula, que as necessidades proteicas dos pacientes em hemo são maiores devido a esse motivo. Podem ocorrer perdas de sangue também, por testes laboratoriais, por sangue perdido no hemodializador, totalizando, então, 5 a 10 ml por sessão. Então, quais são os objetivos da nutrição na hemodiálise? Melhorar e manter o estado nutricional, adaptar a dieta aos exames bioquímicos e promover o equilíbrio da alimentação, orientar os pacientes e esclarecer suas dúvidas também. Alguns outros aspectos importantes que nós devemos estar sempre atentos nesses pacientes são a constipação intestinal, que é um sintoma frequente nesses pacientes, a orientação da ingestão hídrica, a indicação de suplementos, no caso de inapetência severa, de perda de peso, e está sempre verificando o peso seco e a composição corporal desse paciente. Então, na hemodiálise existe um paradoxo entre a desnutrição e a obesidade. Esse estudo mostrou que cerca de 6 a 8% dos pacientes em hemodiálise têm desnutrição grave, e 33% têm desnutrição leve a moderada. E eles viram que os pacientes com albumina sérica menor que 2,5, eles têm um risco de morte aumentado em 20 vezes se comparados aos pacientes com albumina melhor. Já nesse outro estudo, com mais de 1.300 pacientes em hemodiálise, eles verificaram que 40% deles eram obesos e para cada unidade maior de MC acima de 27, eles observaram um risco relativo de morte 30% menor, constatando então que seria desejável um IMC próximo do limite superior de eutrofia. Esse paradoxo pode ser chamado de epidemiologia reversa nos casos dos pacientes com doença renal crônica. Esses autores, em 2003, eles observaram que, comparando-se uma população em hemodiálise com a população geral, eles viram que para maiores valores de IMC, a população em hemodiálise tiveram menor taxa de mortalidade. Ou seja, esse IMC maior pode ser protetor para esses pacientes. Porém, deve ser considerado também a composição corporal desses pacientes. Então, esse outro estudo, em 2010, mostrou que os pacientes com maiores percentis da circunferência muscular do braço tiveram uma menor taxa de mortalidade se comparado aos pacientes com os percentis piores. Então, a gente pode concluir que para os pacientes em hemodiálise não basta só ter um IMC maior, é necessário ter também uma boa composição corporal para que isso seja protetor na sua sobrevida.
E a outra modalidade é a diálise peritoneal, no qual o paciente realiza em casa. E, nesse caso, a membrana semipermeável será a própria membrana peritoneal do paciente, que vai funcionar como um filtro natural. O dialisato é infundido na cavidade peritoneal por um catéter e através dele que vai ocorrer as trocas entre o paciente e o líquido de diálise. A glicose é o agente osmótico mais comum, ela pode ser utilizada em diferentes concentrações e, por isso, vai demandar uma maior oferta energética ao paciente, podendo então contribuir para a hiperlipidemia, a aterosclerose, o ganho de peso, a anorexia e também pode ter efeitos tóxicos ao peritônio. A absorção da glicose vai depender do tipo de transporte do paciente, então o paciente realiza esse exame, que se chama PET, que é o teste de equilíbrio peritoneal, e através dele que vai ser classificado quanto ao transporte que ele consegue realizar. Então, essas porcentagens são as porcentagens que o paciente vai conseguir absorver através da diálise. Também ocorrem perdas nutricionais nessas modalidades. Então, as perdas proteicas pela permeabilidade da membrana peritoneal, e isso pode variar de 5 a 15 gramas por dia, sendo 50 a 80% de albumina, destacando aqui que é uma perda maior que na hemodiálise, e nós vamos ver nas recomendações para a diálise peritoneal, são maiores de ingestão proteica também por esse motivo. No caso de peritonite, quando há um aumento da permeabilidade da membrana, essas perdas proteicas aumentam mais, em torno de 50 a 100%, e também podem ocorrer perdas de imunoglobulinas, levando a menor resistência à infecção, além das perdas de vitaminas hidrossolúveis também. Então, quais são as manifestações clínicas da doença renal crônica? Nós destacamos aqui a síndrome urêmica, a desnutrição, a anemia, as dislipidemias e o distúrbio mineral e ósseo. Nós vamos explicar rapidamente cada uma delas. Então, na síndrome urêmica, ela pode acarretar sintomas em vários sistemas do organismo do paciente. No sistema nervoso central, principalmente cefaleia e a insônia. No trato gastrointestinal, destacamos o hálito urêmico, a anorexia, náuseas e vômitos são mais comuns. No sistema cardiovascular, principalmente a aterosclerose e a hipertensão. No sistema musculoesquelético, a osteodistrofia pelos distúrbios minerais e ósseos. No sistema hematológico, a anemia. E nas alterações endócrinas, principalmente hiperparatireoidismo, intolerância à glicose e as dislipidemias. E aí, quais fatores vão afetar diretamente o estado nutricional dos pacientes em diálise? A acidose metabólica, também a ingestão insuficiente por anorexia, por alterações do paladar e pelas diversas restrições alimentares que esses pacientes são submetidos. A inflamação crônica, que pode ser pelo próprio procedimento dialítico, por uma bioincompatibilidade das membranas. A própria diálise inadequada pode levar também a um prejuízo no estado nutricional desse paciente. As perdas de proteínas, como já citado nessa aula, e no caso da diálise peritoneal, a sobrecarga de glicose, que pode levar a uma sensação de saciedade do paciente e com isso fazer com que ele tenha menor apetite. Além disso, também tem os desarranjos hormonais, as comorbidades, as infecções e os fatores psicossociais. Então, a desnutrição é uma das alterações nutricionais mais importantes na doença renal crônica, devido à sua estreita relação com maior morbidade e maior mortalidade. E ela é de causa multifatorial, ocorre tanto pela redução da ingestão alimentar, quanto o aumento do gasto energético e do catabolismo proteico. E daí, isso vai influenciar diretamente na mortalidade após o início da diálise. Ou seja, o estado nutricional do paciente no período pré-dialítico vai ser de suma importância para os seus resultados quando ele entrar em diálise. Então, quanto melhor ele
estiver na fase pré-dialítica, melhor ele vai ficar no período que ele estiver já em diálise. E quais as consequências da desnutrição? O paciente é submetido a mais infecções e, consequentemente, a mais hospitalização, a depressão, a diminuição da capacidade física, piora a qualidade de vida e um maior risco cardiovascular e maior morbidade e mortalidade. Ainda quanto aos aspectos da desnutrição, somando-se a eles a inflamação e as doenças cardiovasculares, a gente tem um quadro chamado Protein Energy Wasting, que é comum na doença renal crônica e é um dos mais fortes preditores de mortalidade para esses pacientes. Ele é definido como um estado de diminuição dos estoques corporais, tanto de proteína quanto de energia. Então, é um quadro que, além da desnutrição, tem um quadro de inflamação e de risco de doenças cardiovasculares somados, que podem prejudicar ainda mais a sobrevida desse paciente. Uma outra manifestação clínica da doença renal crônica é a anemia, é a complicação mais frequente nessa doença, sendo que a deficiência de eritropoetina é o fator principal dessa anemia, principalmente pela queda da função renal. E aí é seguida das deficiências de ferro, de vitamina B12 e de folato. Aí essas deficiências vão ser causadas por perdas sanguíneas, por diminuição do apetite e também por restrições alimentares. Então, recomenda-se que o tratamento da anemia na doença renal crônica seja predominantemente medicamentoso, com a reposição da eritropoetina e a correção do ferro endovenoso. Uma outra manifestação clínica são as dislipidemias. O próprio quadro de uremia pode levar a alterações enzimáticas e nos receptores, e isso resultar numa desregulação da expressão gênica, levando a um aumento do VLDL colesterol e dos triglicerídeos e uma diminuição do HDL colesterol. Um outro fator que pode levar também à diminuição do HDL colesterol é a inflamação através da diminuição da albumina, que é o carreador do colesterol livre para o HDL. Então, esses dois fatores podem levar à diminuição do colesterol bom. Uma outra manifestação clínica está relacionada com a doença mineral óssea. Então, só para explicar para vocês como ocorre a deficiência de vitamina D na doença renal crônica, a vitamina D ela pode ser vinda da dieta ou pela conversão da vitamina D na pele através dos raios solares, e com isso ela vai sofrer uma primeira conversão no fígado, tornando-se a 25-hidroxivitamina D, e uma segunda conversão nos rins pela enzima 1-alfa-hidroxilase, que vai formar a vitamina D ativa, que é a 1,25-dihidroxivitamina D. Na doença renal, não tem essa última conversão, então existe uma deficiência da vitamina D ativa. Então aqui, esse slide é para mostrar o metabolismo mineral ósseo normal. A vitamina D estimula a absorção intestinal de cálcio por essa via e também atua como um fator inibitório na síntese e na secreção do PTH. Já o PTH, ele é responsável, o PTH é o paratormônio, ele é responsável por manter a calcemia, que é o cálcio no sangue, promovendo então a reabsorção óssea e a reabsorção renal, e também ativando a vitamina D. No caso da doença renal crônica, a gente pode ter um quadro chamado doença mineral óssea. São alterações sistêmicas no metabolismo mineral ósseo que os pacientes com doença renal crônica possuem e levam a alterações na homeostase do cálcio, do fósforo, do PTH e da vitamina D, levando a alterações na remodelação, na mineralização e no crescimento ósseo. E aí, no caso da doença renal, ocorre a deficiência de vitamina D ativa, então diminui a absorção intestinal de cálcio, levando lá na frente a um estímulo do PTH em resposta a isso. E com a queda também da função renal, ocorre uma menor excreção renal de fósforo, então aumentando o fósforo sérico e também estimulando por outra via o aumento da liberação de PTH. Quanto à avaliação do estado nutricional nesses pacientes,
O objetivo dela é identificar as causas e os riscos de depressão nutricional, determinar a terapia nutricional adequada e verificar as possíveis necessidades nutricionais. Os métodos podem ser objetivos ou subjetivos. Dentre os métodos objetivos estão a antropometria, a força de preensão manual, a bioimpedância e o consumo alimentar. E os métodos subjetivos estão a história clínica, o exame físico, a avaliação subjetiva global e o MIS, que leva em conta alguns parâmetros da avaliação subjetiva global com alguns parâmetros bioquímicos. Porém, as diretrizes CADOC, que são as diretrizes para a doença renal, ressaltam que um parâmetro sozinho não é suficiente para indicar com segurança o estado nutricional do paciente. Então, para que haja uma maior sensibilidade, é necessário que se faça um conjunto de parâmetros para, com isso, se determinar uma avaliação nutricional adequada. Então, na antropometria, nós utilizamos peso e estatura para cálculo do IMC. Utilizamos também circunferências e as dobras cutâneas. Então, o índice de massa corporal é o peso dividido pela altura ao quadrado e, como já falado nessa aula, ele tem essas limitações por não diferenciar os compartimentos corporais. Então, ele não pode ser considerado como um valor confiável para isso, e também ele sofre influências das variações hídricas. Os pacientes que fazem diálise, por eles não terem a função renal funcionante, na hemodiálise eles têm uma grande variação de peso entre a entrada e a saída, e mais ainda entre a saída e a próxima sessão de diálise. Na antropometria é utilizada a circunferência muscular do braço, então considerando a circunferência do braço e a dobra cutânea tricipital, que daí eles serão classificados por adequação e percentis, e também as 4 dobras cutâneas, que é a dobra cutânea tricipital, a bicipital, a dobra cutânea suprailíaca e a subescapular, que daí são utilizadas para estimar a porcentagem de gordura corporal. A força de preensão manual, também chamada de hand grip, é realizada pelo dinamômetro, que estima a função do músculo esquelético. E uma perda dessa função é um indicador sensível de desnutrição, particularmente de perda de massa magra. Então, os dados que ele dá é a massa magra em quilos, e isso é classificado em percentil. Um outro marcador muscular importante que pode ser utilizado nesses pacientes em diálise é a creatinina sérica, porque ela reflete a massa muscular desse indivíduo, porque ele não tem mais a sua função renal funcionante, essa função renal seria próxima de zero, e a creatinina vai então refletir diretamente a massa magra. Um outro exame é a bioimpedância elétrica, que ela parte do princípio que os tecidos corporais oferecem uma resistência diferente à passagem de corrente elétrica. É um método rápido, não invasivo, e essa passagem de corrente elétrica ela vai estimar então a massa magra, a gordura corporal e a água corporal total, e aí diferenciar a água intracelular e a água extracelular. O peso seco é um parâmetro utilizado para os pacientes em hemodiálise, é um peso ideal, sem edema, com pressão arterial normal, com exames de avaliação de pulmão e de coração normais, que deve ser atingido pelo paciente no término de cada sessão de hemodiálise. Então, é o peso alvo que o paciente tem que atingir a cada sessão. E aí, o ganho entre as sessões de diálise, o ganho de peso que ele vai ter nesse intervalo que ele não estará em diálise, não pode exceder de 2,5% a 5,5% do valor desse peso seco. Aqui é só para mostrar as diferenças de passagem de corrente elétrica. Então, o tecido magro, por ter muito mais água que o tecido gorduroso, ele oferece menor resistência do que o tecido gorduroso, e é através disso que o aparelho consegue diferenciar a composição corporal do paciente. O exame é realizado com o paciente deitado, após a sessão de diálise, no caso da hemodiálise, e os eletrodos são colados nas mãos e nos pés. Algumas particularidades desse exame: no caso do tratamento conservador, esse exame geralmente não é afetado por edema, e ele serve mais para um acompanhamento do estado nutricional do paciente. Já no caso da hemodiálise, é necessário avaliar a bioimpedância após a sessão e realizar sempre no braço que não tem acesso vascular, no lado que o paciente não tem acesso vascular da diálise. E no caso da diálise peritoneal, é necessário sempre descontar do peso o líquido
que está infundido na cavidade peritoneal dele, e esse líquido infundido não vai influenciar o exame de bioimpedância. Para o consumo alimentar, são utilizadas essas ferramentas: o recordatório alimentar de 24 horas, o registro alimentar de 3 dias, sendo 2 dias durante a semana, num dia com diálise, num dia sem diálise, e um dia no final de semana. São aplicados também questionários de frequência alimentar, normalmente utilizados com foco nos nutrientes que são mais restritos na alimentação do paciente renal crônico. Então, questionário de fósforo, de sódio e de potássio. E também pode ser utilizado esse equivalente proteico do aparecimento do nitrogênio ureico, que serve para estimar a ingestão proteica nesses pacientes, que ele considera a ureia sérica, a ureia urinária, caso o paciente ainda urine, e a ureia do dialisato, no caso da diálise peritoneal. Para os métodos subjetivos, a gente destaca aqui, então, a avaliação subjetiva global, que considera a história do peso do paciente, se houve uma perda ou não, alterações na ingestão alimentar, o tipo da dieta desse paciente, se houve alteração na ingestão, se tem sintomas gastrointestinais, a sua capacidade funcional, se o paciente deambula ou se ele fica a maior parte do tempo acamado, e a doença também de base, se ela vai ter uma demanda metabólica ou não. É realizado também o exame físico, avaliando a perda de gordura subcutânea, perda muscular e edemas, e aí é classificado em bem nutrido, moderadamente desnutrido, ou gravemente desnutrido. Já no MIS, que é um Malnutrition Inflammation Score, ele leva em consideração alguns parâmetros da avaliação subjetiva global e também alguns exames laboratoriais, como a albumina sérica e a capacidade total de ligação com o ferro. E quanto às recomendações nutricionais, existem várias diretrizes que abordam a terapia nutricional para a doença renal. Algumas com foco mais no tratamento conservador, outras que abrangem também o tratamento dialítico, e tem outras que vão além disso, que também abordam o transplante renal e também o paciente pediátrico. Nessa aula eu vou abordar mais as condutas para os adultos que estão expostos nesses 4 guidelines. Para o tratamento dialítico, as recomendações de proteína aumentam. Então, para hemodiálise, a recomendação é em torno de 1,2 a 1,4 gramas por quilo por dia. Já na diálise peritoneal, que como eu expliquei, tem uma perda maior de proteína, a necessidade pode chegar a 1,5. No caso de peritonite, é preconizado a recomendação de 1,5 gramas por quilo por dia, porque ele tem uma perda muito maior. E também, as proteínas 50% de alto valor biológico. Já a recomendação de energia para hemodiálise e para a diálise peritoneal são iguais, de 30 a 35 quilocalorias por quilo por dia. Na diálise peritoneal deve-se considerar também a glicose absorvida no dialisato, que deve ser considerada quanto que ela foi absorvida nessa caloria total do dia do paciente. Para o controle na ingestão do sódio, ele é necessário principalmente para o controle da hipertensão, não só o paciente que tinha a hipertensão antes de se tornar renal crônico, mas também para prevenir a hipertensão sistêmica causada pela própria doença renal. Ela vai auxiliar no controle dos sintomas de retenção hídrica, então diminuindo o edema, e também regulando a sede, controlando o ganho de peso. Então, o paciente ingere menos sódio, ele vai ter menos sede, e com isso ele vai ganhar menos peso entre as sessões de diálise. Na hemodiálise, em torno de 2,5 a 4 gramas por dia. Ressaltando que é importantíssimo não recomendar o uso de sal dietético ou sal light nesses pacientes, por ter na sua composição o potássio, que é um nutriente restrito no caso do renal crônico. Então, para evitar a hiperpotassemia, é necessário que se leve em consideração os vários fatores que podem contribuir para esse aumento na doença renal. Então, que pode ser da dieta, pode ser por constipação, pode ser pelo uso de antihipertensivos e também pela acidose metabólica. Então, é necessário investigar a causa dessa hiperpotassemia antes de privar o paciente dos alimentos vegetais, fontes de fibras que são importantes para a sua alimentação e evitando também a desnutrição. Então, a recomendação da ingestão de potássio é de 40 a 70 mg por dia e os níveis séricos ideais na diálise menor que 5,5.
Para a hiperfosfatemia, também vários fatores podem levar a um aumento do fósforo no sangue. Então, pela alimentação, pelo uso de vitamina D, pelo uso inadequado de quelantes de fósforo e também pelo próprio metabolismo mineral e ósseo pode levar a um aumento desse fósforo. A recomendação da ingestão de fósforo na diálise entre 800 a 1000 miligramas e os níveis séricos na diálise menor que 5,5 miligramas por decilitro. E quais são os alimentos fontes de fósforo? São os alimentos proteicos de origem animal ou vegetal, no caso as leguminosas, e o fósforo também está presente nos aditivos alimentares, na forma inorgânica, que é prejudicial aos pacientes e toda a população por serem aditivos químicos adicionados nos alimentos industrializados. Então, a orientação é que sejam retirados da alimentação. E uma ferramenta que é bem utilizada para esses pacientes são os quelantes de fósforo, que são utilizados no caso que o paciente continue com a hiperfosfatemia, com uma boa qualidade nutricional na sua alimentação, mas aí esses comprimidos vão retirar o fósforo desses alimentos. E quanto à restrição hídrica, ela é orientada principalmente no caso de hipervolemia, de edema clínico e de aumento da pressão arterial sem outra justificativa. A recomendação é que seja ingerido 500 ml de líquido por dia, mais o volume da função renal residual, caso o paciente ainda urine. E antes de qualquer intervenção nutricional, a avaliação nutricional deve ser completa, deve ser feita levando em conta os fatores que podem afetar o estado nutricional, e esses fatores devem ser avaliados e tratados, então infecção, diminuição de apetite, as comorbidades, e aí indicar o suporte nutricional caso necessário. Então, inicialmente, são indicados a suplementação via oral, através de suplementos específicos, e, posteriormente, a nutrição enteral, e, caso não haja resultado, a nutrição parenteral pode ser indicada. Então, para finalizar, eu reforço o que a professora Jaqueline disse sobre a equipe multidisciplinar. Ela é imprescindível para esse paciente renal crônico, e a nossa área da nutrição, ela tem aspectos muito importantes e muitas peculiaridades a serem tratadas nesse paciente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Nos vemos na nossa aula na próxima semana. Até lá!